meu amigo, minha amiga, que maravilha, é muito bom, né, Lick? Estamos aqui com os nossos internautas. Não tenha dúvida. Para nós é uma preciosidade, nós ficamos muito alegres e muito bom você estar vendo isso conosco. Nós estamos falando do plano de Deus, Lick. Lembrando uma coisa, que Deus não tem um plano melhor do que o outro, não tem uma ideia melhor do que a outra, Lick. Não tem e nunca teve. Então, nós estamos falando sobre esse princípio, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, tornou-se sem forma e vazia. Em algumas traduções está sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E em programas anteriores já falamos que o motivo é que, como você disse, o assaltante, aquele que veio para usurpar, para roubar, matar e destruir, se arvorou ser igual a Deus. E aí, Lick? E aí, o que aconteceu? Como é que foi? Então, essa situação obrigou Deus a tomar uma atitude. E aí o resultado é o julgamento dessa toda a criação. Agora é interessante que nesse levante de Lúcifer, que aí de Lúcifer, de anjo de luz, ele mudou de campo. Ele passou a ser um adversário. Ele se tornou Satanás. Então ele mudou trocou de camisa. E nesse momento ele arrastou com ele 1/3 dos anjos e toda a criação que estava na terra. Poxa. Então aí caracterizou uma rebelião. Se levantaram contra Deus. Sim. Nessa situação, Deus, como Criador e soberano, ele teve que fazer uma intervenção e julgou a terra com água. Sim. A terra então se tornou sem forma e vazia, porque também as trevas é resultado de julgamento. Sim. E assim tornou a condição. Esse é o retrato que ficou aqui no versículo 2. Isso. É interessante que quando fala assim que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Muitas vezes nós temos uma visão romântica, né? De que, não, tá vendo, o Espírito de Deus. Não, por um lado, Deus sempre amou o homem e sempre amou a terra, que seria o ambiente para o homem. E por esse amor, de fato, Deus cuidava desse lugar como uma águia cuida dos seus pintinhos. Isso, né, é fato. Mas, por outro lado, como você acabou de dizer, essas águas são águas de morte. São águas de julgamento. Águas de julgamento. Né? Não é uma coisa muito simples até, é muito profundo enxergarmos isso. Por um lado, Deus, no seu infinito amor, queria cuidar desse espaço, mas para cuidar desse espaço, ele teve que julgar aquela criação que ele havia feito, ele teve que julgar, e julgar com isso também aquele que proporcionou toda essa rebelião, que era Satanás, que no entanto era Lúcifer, um anjo de luz, e depois se tornou adversário de Deus, porque queria ser tal qual Deus é. Perfeito. Não é? Aí na sequência, Deus, ele soberano, tal qual, no versículo 3, ele diz: disse Deus, Sim. haja luz e houve luz. Disse Deus, haja luz e houve luz. Ou seja, num quadro tenebroso de trevas de julgamento, Deus ele veio, o Espírito dele estava pairando, ele falou: vou restaurar aquilo que eu perdi através de Lúcifer, que trouxe toda essa rebelião. Então a primeira coisa que Deus fala foi: haja luz. Sim. E houve luz, ou seja, a primeira coisa que Deus fez foi expulsar as trevas. Isso mesmo, expulsou as trevas. Já teve uma luz genérica. Isso, uma luz difusa, é isso mesmo. Aquele apagão, Deus acendeu uma luz que não era o sol ainda. Não era o sol ainda, isso mesmo. Essa luz difusa, na verdade, ela já mostra uma característica de Deus. Deus é luz. Deus é luz, né? Exatamente. E Deus é vida. E essa vida se manifesta por meio da luz e do amor. Então, o amor de Deus ainda era por esse espaço chamado terra, onde ele haveria de colocar o homem. E interessante aqui, Enio, importante que Deus ele age por meio da sua palavra. Deus fala. Olha que interessante. Isso tem que gravar bem isso aí. Sim. Sempre, anota aí.
sempre que Deus fala, o que Ele fala acontece. Quer você queira, quer não, ela não tem volta. Sim. Ao que Deus fala, a palavra é executada. É isso mesmo. Na sua soberania, o que Ele diz é executado. Por isso é que Ele é o nosso grande Deus, o nosso grande eu sou. Bom, não esqueça, meu amigo, dê o seu like, faça a sua inscrição, passe isso também, se você gostou dessa mensagem, passe para as outras pessoas, nós estamos aguardando você nos próximos momentos. Principalmente porque no próximo nós vamos aplicar essa palavra no seu viver, no meu viver. Isso mesmo.